Economia brasileira. Muita gente tá desconfiada com a economia no Brasil. O pessoal tá desgostoso falando assim. A gente viu que os fundos imobiliários despencaram em 2024. A gente viu que a inflação, que tinha uma promessa de cair, uma taxa Selic que era para ter fechado em 9% em 2024, nada disso aconteceu. A gente tá vendo agora a inflação fora de controle, o dólar passou de R$ 6. Qual é a tua visão, né, para esse momento, se você tá confiante ou não com a economia aqui no Brasil? Boa, essa pergunta aí já começa com os dois pés no peito do cara, né? Primeiramente, quero agradecer vocês aí pelo convite, viu? Eu sou muito honrado de chegar e sentar numa mesa dessa. Eu costumo sempre dizer pro André, pra Ingrid, um vencedor, pra ser vencedor, tem que ser vencedor toda vez, né? O vencedor da Olimpíada, ele não pode ser vencedor só de uma medalha de ouro. No outro ano, se ele perder, ele já não é mais vencedor. Então, assim, continuar sempre aqui com vocês, isso aqui é muito honroso pra mim. Então, muito obrigado. E agora vamos, né, tentar desviar dos peitos, dos pés no peito. Olha só, eu vou responder de duas formas. Primeiro, como Léo investidor, e depois, como se eu estivesse analisando a economia de maneira crítica e apresentar a minha opinião. O Léo investidor está muito animado com a economia brasileira, né? Porque quando a primeira bolha.com lá no 2000, a primeira crise, eu tinha 3 anos de idade. A segunda crise em 2008, grande também, eu tinha 10 anos de idade. Depois teve 2015, eu já estava mais ou menos ligado na economia, mas era muito pequenininho ainda, tinha os meus 15, 16 anos. Daí teve a pandemia e ali a crise sanitária e tal, eu já tinha conhecimento, mas eu não tinha experiência e só queria a linha de dinheiro. Aí eu me formei. Eu comecei a trabalhar e tal, e agora a gente tá passando por essa crise econômica, né? Essa crise monetária aí. E agora eu tenho mais experiência, mais conhecimento e tenho mais dinheiro. Então, o Léo Investidor tá muito animado com isso aqui, né? Vamos colher muitos frutos aí, quem souber investir de maneira correta, com conhecimento. Agora vamos para fazer a análise mesmo da economia, de como eu acho que vai acontecer. Lembrando que, pô, imagina só, é muita arrogância minha tentar falar o que vai acontecer, porque imagina essa mesa um pouquinho maior ali, e mais 2 caras sentados do seu lado, mais 3 caras sentados aqui do meu lado e um presidente. Esse é o Copom. Eles se reúnem de 45 dias para definir como vai ser a taxa básica de juros no Brasil. E lá em janeiro eles sentaram, fizeram essa reunião, os caras mais bem preparados, muito mais bem preparados que eu, pelo menos. E eles decidiram e anunciaram pra gente que a taxa Selic ia fechar 2025 a 9, talvez um 8, né? E olha só como nós estamos, né? Com a promessa já de fechar... 14, né? Fechar março lá com 14. 15, 14. Taxa de juros longa, 15,30. A última vez que eu olhei tava 15,41. Meu Deus do céu, como que pode, né? A gente só tem um ensinamento disso, uma lição econômica. E desde lá de Freire, desde lá da economia keynesiana, né? Era sempre assim. A gente não consegue prever o futuro, não tem jeito. Impossível. Prever o futuro é impossível. Então eu gosto muito de um gestor, inclusive o nome dele é Rui. Ele falou uma frase muito, muito braba, assim, e eu fiquei pensando e refletindo nela um tempão. O grande investidor, e o cara que vai ter um alfa muito grande, diferença de mercado, rentabilidade boa, que é o que nós investidores queremos, multiplicar nosso capital o mais rápido possível para não ficar de boa, né? Ele fala o seguinte, não é sobre adivinhar futuro, é sobre você interpretar o momento atual de maneira mais rápida possível. Então, eu vou ter mais rentabilidade que você se eu interpretar a economia atual de maneira mais rápida possível que você. Se você demorou 3 dias a mais do que eu aproveitei de mais oportunidade. Então, a gente tem que ter uma visão geral de como está a economia, justamente para que a gente possa traçar um modelo de investimento, um modelo de aporte. E aí, vamos lá, né? A economia agora em 2025, na minha opinião, vai ser muito difícil. Eu tenho uma caneca na geração de dividendos que é assim, ó, nem tudo que cai está em oportunidade. E nem tudo que sobe deixou de ser. E a gente está vendo agora todos os ativos da Bolsa caindo. Por quê? Porque quem analisa primeiro a economia de maneira mais rápida é o pessoal que está inserido no mercado financeiro. Então, coisas que não vão chegar nas pessoas mais leigas, a gente já está identificando. Por isso que a reação primária é dentro do mercado financeiro. Por isso tem essa guerra entre governo, Estado e mercado financeiro e Faria Lima, né? É sempre muito engraçado ver isso. E a gente vê um câmbio subindo por conta da desconfiança americana. Eu até estava conversando com a Ingrid e eu sempre, antes de gravar alguns vídeos, eu tento montar um exemplo que a Ingrid entenda, que ela não gosta muito do mercado financeiro. Então, se ela entender, vai dar certo pro vídeo. Vai dar certo pro vídeo. E aí, eu tava bolando uma estratégia e pensei assim, princesa, imagina só, se você gasta mais do que você tem, vamos pensar na família brasileira, você que tá aí, vamos pensar você e sua família. Você ganha R$5.000 por mês. Aí você gasta R$3.000 por mês. Tudo certo, você tá economizando 2.000, investindo, olha só que loucura. Isso aqui, perfeito. É o sonho de todo mundo, né, que tá ensinando pra você que você faça isso. E aí, chega Natal, você gastou um pouquinho mais, você comprou presente, fez mais churrasco que deveria, né, gastou muito com bebida e tal. Chegou ano novo, gastou mais de novo, porque teve que matricular de novo as crianças na escola, IPVA, IPTU e tal.
E aí que você ganhava 5 mil, agora você tá ganhando 6. Tá gastando 6. Pô, tu ficou na dívida, né? Você, como família, o que você vai fazer? O que você faz, Carol? Você gastando mais do que você tá ganhando. Não, e o pior é que acontece isso. Eu tava ouvindo você falar, eu falei, putz, é verdade, porque o pessoal, final de ano, tá lá, Natal, né? Aproveita, né? Então, aproveita, o 13º vai embora. Você precisa fechar a torneira, né? Fecha a torneira. Fecha a torneira, meu. Pega Exatamente. e pensa o que você vai cortar. A família corta gasto. Você, como pai de família, você tem que cortar gasto pra colocar comida na sua mesa. E o governo? O governo, ele tem algumas coisas pra fazer, né? Ele não precisa cortar gasto logo de cara. Primeiro, ele pode pegar uma dívida. E essa dívida... E o governo é o cara que mais consegue pegar dívida. Porque o André, ele pode perder sua confiabilidade. O André, ele não tem impressora de dinheiro. O André, ele não pode cobrar de Estado, não pode aumentar imposto. Aí, imagina só, você quer pegar mais dinheiro emprestado, eu não quero te emprestar. Não, então vou aumentar o imposto sobre sua renda. Não tem como. Agora o governo consegue. Então, imagina um governo que já tinha muito gasto, e aí ele vem aumentando ainda mais o gasto. E aí, para poder conter esses gastos que ele não quer cortar, gasto, né? Ele não quer cortar. Ele falou assim, ó. Inclusive, isso foi público, né? Nós não somos um governo eleito para cortar gasto. Não somos. Então, beleza, tudo bem. Inclusive, vou até falar sobre isso, que eu não discordo disso, tá? Só que aí, as medidas que ele tomou para poder continuar com o seu faturamento alto foi... Primeiro, aumentar impostos e falar que esses impostos eram para taxar rico. A gente já viu, acredito que a maior parte das pessoas que acreditam nisso já parou de acreditar, né? Não é possível. E segunda coisa é pegar dinheiro emprestado. Aí imagina o seguinte agora, Carol. Você gastou lá no seu Natal, um monte de presente, ficou devendo. Aí você pega o dinheiro emprestado. Aí no outro Natal, de novo a mesma coisa. Aí no outro Natal, de novo a mesma coisa. O cara que tá te emprestando vai ficar desconfiado. Com Carol, certeza. Falar, Carol, não vai esse me pagar, cara é não, ué. caloteiro. E aí o governo, mesma coisa. Ó, os investidores, porque sempre é de uma balança que tá sobrando dinheiro para uma balança que não tem dinheiro. Então, quem tem dinheiro quer investir, empresta pro governo que não tem dinheiro. E aí começou a aumentar as taxas. Né? E isso é irreversível enquanto a gente não tomar uma atitude de diminuir o gasto. Então a gente está hoje num momento em que o dólar subiu por conta da desconfiança, né, do gasto brasileiro. O risco fiscal tá alto mesmo. A gente está perto de chegar numa dominância fiscal, que é um conceito econômico muito importante que muita gente não entende. Hoje a gente tem um déficit de 1 trilhão. E 1 trilhão não é ruim. 1 trilhão não é ruim. O problema é como esse 1 trilhão é composto. 200 bilhões é de gasto primário. Que é gasto mesmo. Eu comprei mais água do que queria, comprei mais balinha do que queria e tal, e do que precisava. E os outros 800 bilhões é de dívida. E o Copom tá falando que vai aumentar a taxa. A dívida, ela é indexada a uma taxa. Então, imagina 800 trilhões agora sendo pagos de juros 12% ao ano. Aí vai subir para 14%. Então, tá só aumentando o nosso gasto, sendo que a gente não tá conseguindo arrecadar mais. Exato. E se arrecadar, vai ter que aumentar mais e mais imposto. E aí, outra coisa, porque agora não tem como a gente falar dessa parte de investimentos, que é o que tá fazendo a Bolsa cair agora, sem comentar um pouquinho da política econômica. Eu não tô nem falando de política mesmo, né? Eu tô falando de política econômica, política financeira. Como é que a gente vai esperar um corte de gastos? Como é que a gente vai esperar medidas que desagradam o público no momento pré-eleição? Porque imagina só a cabeça de um presidente, de políticos em geral. Ele tem 2 missões na vida dele. A primeira é se eleger, né? Então ele vai fazer de tudo para se eleger. E a segunda é tentar se reeleger. Então, no momento assim, do final da sua eleição, ele vai fazer o máximo para poder agradar a massa populacional. E eu tava pesquisando, cara, isso aqui é absurdo. Eu não sabia disso. Eu tava pesquisando, estudando pro podcast. E aí eu olhei assim, cara, quantas pessoas... Se a Carol me perguntar quantas pessoas que tem Bolsa Família, eu tenho que saber responder, né? Daí eu pesquisei, quantas pessoas vocês acham que tem acesso à Bolsa Família? Nossa, demais. Cara, eu acredito que pelo menos 20% do Brasil. Cara, loucura. Eu vou chutar, eu ia falar 40 milhões. 61 milhões. Olha. E aí, 30%. Quantos CLTs? Olha que loucura. Olha a discrepância. Quantos CLTs? Chuta aí. Cara, eu acho que desse valor que você falou 60 milhões, eu acho que uns 2, 3 milhões. Não, aí você chutou baixo. Chuta muito baixo? Chuta baixo. 20 milhões. Então, você pega um país que tem 220 milhões de pessoas. 61 milhões é de Bolsa Família. E 29 milhões CLT. E aí, a gente tá sustentando 30, 40 milhões. Pra onde que tá indo o dinheiro, entendeu? E aí, essa pessoa que tá recebendo Bolsa Família, que eu não acho errado, pelo amor de Deus, gente. Não é que é errado. Mas você vai influenciar esse cara a ter um trabalho informal,
você vai influenciar esse cara a não ser um... Ou nem trabalhar. Ou a nem ficar em trabalhar, casa, ou né? Porque a nem maioria não querer nem quer fazer trabalhar, nada. Léo. Porque O cara senão não quer perde trabalhar porque é benefício. pra não perder o benefício, né? Exato. É o que Exatamente. eu falo, a gente não é contra o Bolsa Família. A gente sabe, inclusive, que tem muitas pessoas que precisam. Aquela pessoa que, né, mora lá no sertão nordestino, aquela mãe solteira que não tem de onde tirar dinheiro pra, né, dar o leite dos filhos. O que eu acho é que esse dinheiro do Bolsa Família, ele tem que ter um destino. De repente, vamos fazer uma educação, um curso profissionalizante. Porque tem muitas pessoas, Léo, que não querem fazer nada, quer ter lá 5, 6 filhos pra não fazer nada. O Bolsa Família não é pra Eu isso. vou mais longe. Né? 3 bilhões de reais do Bolsa Família, uma pesquisa, não sei nem se foi algo mensal ou anual, foram parar em jogos de apostas A esportivas. Ambima Exato, fez. A é. Ambima né? fez essa pesquisa Deve aí. ter sido muito mais, Loucura. porque não sei se dá pra rastrear tudo. Cara, 3 bilhões foram parar em aposta esportiva do Bolsa Família. Ou seja, Bolsa Família que é pra você se alimentar, pra você ter uma condição mínima, pelo menos, de saúde Dignidade, né? qualificável, uma dignidade. O cara tá apostando dinheiro, cara. Olha Então, a falta assim, de educação. Eu acho que um né? cara desse já deveria até perder o Bolsa Família. Entendeu? Loucura. Porque, meu, desculpa, você não tá precisando, então. Exato. Não, Né, é não é pra comida, né? Eu acho que o governo já deveria, Triste ver isso. ou a partir de agora, falar assim, ó, se vocês usarem pra algum tipo de aposta esportiva, algum tipo de gasto desnecessário, vocês vão perder o Bolsa Família. Porque, cara, senão vira... Chega a ser ridículo. A gente que é contribuinte, tá pagando com o Bolsa Família, que a gente sabe que é um projeto social que é necessário, mas que muitas pessoas... O pessoal tá viciado nisso. O cara fala, eu não vou trabalhar, meu. É um Eu vou ficar aqui no vício, bar né? o dia inteiro, pego meu Bolsa Família. Mas você não quer trabalhar? Eu não, vou perder meu Bolsa Família. Então a gente ouve muito falar isso, né, Léo? É um vício Exato. muito sério. E que aí a né? gente entra na questão de que você tá falando, que o governo tá gastando demais. E talvez uma das pontas que a gente tá gastando muito é com Bolsa Família. Só que a gente sabe que o governo, principalmente de esquerda, não vai tirar isso, porque é uma medida populista, garante voto isso. Exato. E até chegando, como o Léo falou, vai chegar as eleições agora, ou quem vai se candidatar, ou quem vai, né, de repente, ficar, vai fazer isso. E olha né? que interessante. Foi uma estratégia do Trump lá pra ser eleito. Olha que loucura. Lá, o Trump é muito inteligente. O Lula também é muito Fenômeno. inteligente. Não, Ele é- o Lula é, Os caras são inteligentes E pra bom caramba. comunicador, né? Bom comunicador, os O dois. Lula, olha, depois do Silvio Santos, podem me criticar, podem me xingar aqui, falar que eu tô falando besteira. Mas depois do Silvio Santos, que pra mim é o melhor comunicador da história do Brasil, olha, cara, o Lula, eu acho que vem em segundo O lugar. cara é um gênio, o cara é um O cara é gênio. muito bom comunicador. E aí, qual foi a estratégia do Trump lá nos Estados Unidos pra ser eleito? Ele viu, pegou uma base de dados, lá na Coinbase você consegue ver isso. Ele viu que 25%, 30% das pessoas americanas tinham criptomoedas. Então, olha a base. Se eu for pró-cripto, é 30% já. Exato. E aí você passa essa informação aqui pro Brasil. Pô, eu tenho mais de 30% da população que é aderente ao Bolsa Família. Eu tenho mais de 30% da população que tem uma condição muito frágil e que eu posso usar eles como massa de voto. Eu não tô preocupado em melhorar realmente a vida deles. Eu só preciso manter eles ali pra continuar votando em mim. Então, o que eu vou usar? Por que o Temer... Olha que loucura, né? E aí é só você... Parece um quebra-cabeça, você vai ligando as peças, assim. É muito engraçado. A economia é brilhante por conta disso, né? Depois de neurologia, eu acho a ciência mais bonita de se estudar. O Temer, ele teve a popularidade dele de 5%. Foi o pior presidente da face da Terra. 5% de popularidade. E só te interrompendo antes de você continuar. Na semana passada, nós entrevistamos o Kim Kataguiri e o Léo Siqueira. E eles falaram que o melhor... 2 deputados aqui, um estadual e um federal. E são 2 grandes deputados que trabalham muito pelo Brasil. Falaram que o melhor presidente da história do Brasil foi o Temer. Que em pouco espaço de tempo, ele fez muita melhoria no Brasil. Então, costumo dizer que na economia, você passa muitas décadas sem nada acontecer. E algumas semanas passam décadas, né? Acontecem décadas. E aí, no caso do Temer, por exemplo, imagina só... Eu gravo um vídeo, você grava um vídeo, nós estamos aqui gravando o podcast e o nosso podcast tem 5% de popularidade dentro do YouTube inteiro. Isso é triste, né? Porque a gente tá tentando entregar a verdade. Foi justamente o que o Temer tentou fazer. Ele estabeleceu teto de gasto, ele fez reforma tributária, reforma trabalhista. Vendeu Isso estatais. dói pra caramba, né? Nas pessoas. Porque é igual tratar escara na medicina. Eu sempre lembro da medicina quando eu falo sobre isso. É igual tratar escara. Tem um buraco lá na sua pele. Tá necrosando. A tratamento é você tirar a parte necrosada. Dói. Então, para poder melhorar, primeiro tem que doer. E aí, a gente não consegue entender isso economicamente falando, porque quem normalmente entende isso é quem já tem um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de educação financeira. E aí, essa pessoa tenta explicar para outra pessoa que tem menos do que isso, ela tá pensando que tá tentando subjugar. É os Então, ricos que querem muito ferrar com o difícil, pobre. né? É muito difícil. E aí, a classe que eu fico mais com o coração doído, que é pra essa classe que eu gravo os vídeos no YouTube, é justamente aquela classe que não depende do Bolsa Família,
mas ainda não é a classe que tem a sua liberdade financeira. Então é a classe média e classe média baixa. Esses são os que sofrem. Porque eles não vão recorrer ao Bolsa Família, eles não vão recorrer ao auxílio, a parte de auxílios mesmo, em tudo, mas eles também não conseguem chegar na liberdade financeira, porque tá sempre tributando mais, tá sempre Vira um inflação, escravo do sistema. né? Então, tipo, ele não consegue sair daquilo, ele tá trabalhando, ele sai 7 horas da casa dele, chega 8 horas da noite na casa dele, e ele tem que fazer Cansar, isso tem todo que, né, dia, fazer não consegue jantar, fazer, pra fam- não consegue sair, Não entendeu? consegue estudar, né, coitado. porque Ô, Léo, também e tá pegando o gancho que cansado. você tá falando, o que que eu acho, cara? Na crise, muitos pobres, às vezes, assim, não vou generalizar, mas o cara fala, agora sim, vamos pegar os ricos, é isso, Lula, vamos tributar os ricos. Só que na crise é onde os ricos fazem os melhores negócios. Você vê na pandemia, cara, quem tinha dinheiro comprou imóvel muito mais barato, porque podia pagar à vista, comprou muitas oportunidades. E o rico agora tá investindo muito em bolsa de valores, comprando fundo imobiliário barato, comprando ações baratas, fazendo ótimos negócios. Enquanto isso, você tem lá, né, vamos colocar lá no final da pirâmide, o pobre dependente de Bolsa Família, o cara tá ali mamando na teta e não quer perder aquela teta. Só que ele vai ficar eternamente naquela vida ali, né, que é uma vida que você não tem uma qualidade. E foi o que você falou. E o mediano É o que tá mais naquela sofre. situação se fudendo, porque não tem a Bolsa Família e também não tá com tanta grana pra conseguir fazer bom negócio, né? Exatamente. A economia, ela vai... Aqui no Brasil, a gente realmente está num momento de crise, a gente realmente vê todos os ativos caindo por conta dessa desconfiança fiscal, que provavelmente não vai se resolver em 2025, provavelmente não vai se resolver em 2026. A verdade é a esperança que a gente tem para, pelo menos a minha esperança que eu tenho para melhora desse cenário, e isso é até bom porque eu sou muito jovem, né? Eu quero aproveitar de muita oportunidade por muito tempo. A esperança que eu tenho para melhora desse cenário é realmente uma troca de governo. E eu não falo nem de pessoas. Não é sobre quem tá lá, tá? Não é um ataque ao Lula, não é um ataque ao Haddad. Não é sobre o modelo. E até deixa eu voltar naquele gancho, eu falo pra caramba, né, André? Não, manda bala. Vai Léo. lá, Você nós tá aqui estamos pra falar. aprendendo. Deixa eu aqui. voltar naquele gancho que eu falei que eu não sou contra gasto. A gente vive numa democracia. A gente elege pessoas. E cada tipo de eleito, ele tem o seu plano. Então, é como se a gente falasse que o plano dele tá errado. Não, a gente elegeu e agora esse plano ele tem que ser jogado. Então, o cara falou, eu vou gastar, eu vou aumentar o auxílio, eu vou tributar o rico, eu vou aumentar imposto e tal. Vamos ver se vai dar certo. O que a gente não pode fazer é, quando chegar ao fim desse plano, a gente não analisar o plano e tentar ignorar. Por conta de alguns pontos positivos, a gente ignora todo o ponto negativo. Então, quando chegar no final desse plano, que normalmente o plano de assistencialismo demora a dar errado. O que aconteceu lá quando o Fernando Henrique assumiu? Aí veio o Lula 1, Lula 2, Dilma 1, estourou a bomba lá no Dilma 1,5, né? Que não foi Dilma 2. Sim. Estourou a bomba lá na Dilma. Então, não foi um problema da Dilma estrutural. Foi um problema que já estava vindo sendo criado lá atrásão. Então, se a gente não tomar cuidado e analisar esse plano, e não tem problema nenhum você aceitar esse plano. Não, eu gosto desse plano também. Eu quero assim. Beleza, tudo bem. Aí por isso que tem a votação. Então, eu acredito que a gente tem que deixar os caras livres para poder efetuar o plano deles da melhor forma possível. É porque se eles forem com toda essa... E a gente... Nosso trabalho como influenciador é justamente tentar abrir os olhos. Vai ter muito hater, vai ter gente com o olho fechado, tapado mesmo, de escama, assim, você tenta arrancar, ele não quer. Mas o nosso papel é justamente mostrar o que está acontecendo com o plano. E depois, se a gente quiser trocar de plano, e essa é a minha única esperança para a melhoria da economia brasileira, é quando a gente tiver um novo tipo de governo brasileiro, né? Um governo mais, entre aspas, liberal. Não falo nem de capitalista, mas um governo mais liberal para deixar o mercado andar um pouco mais. Aí a gente vai ter uma melhora, e não vai ser uma melhorinha. Vai ser uma melhora, porque a Bolsa brasileira já tá andando de lá já tem muito tempo.